Salve, salve amigos da história, meu nome é Cláudio Pong e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Batalhas Históricas. Hoje nós vamos falar sobre a Batalha de Hastings, seu contexto histórico, seus antecedentes e como ocorreu essa batalha que foi extremamente importante para o curso da Inglaterra. Taca o barco. A história tanto da Inglaterra quanto da Normandia, nos poucos séculos que antecederam 1066, foi moldada pelas atividades dos vikings. Esse povo de navegadores violentos da Escandinávia invadiu as ilhas britânicas pela primeira vez no fim dos anos 700 e em cerca de 150 anos havia destruído a antiga cultura da Irlanda e espoliado boa parte da Grã-Bretanha. Em seguida, eles se voltaram para o continente europeu, no qual penetraram através de grandes extensões dos muitos cursos d'água da França, alcançando Paris em 845. No ano de 911, numa tentativa de barrar futuras incursões no território francês, o rei da França, Carlos o Simples, cedeu aos vikings então chefiados por Rollo a terra que viria a se tornar a Normandia. O suborno funcionou e esses homens do norte, da onde se origina o nome Normandia, começaram a se estabelecer e adotar costumes franceses, embora continuassem praticando as invasões como aquelas que lhe garantiram o controle da Sicília. Ataques vikings à Inglaterra continuaram. Entretanto, até que em 1013 o rei dinamarquês Sven I, o Barba de Tridente, conquistou o país, obrigando o rei anglo-saxão Ethelredo II, que tinha se casado com a filha do duque Ricardo I da Normandia, a fugir. Canuto, filho de Sven, estabeleceu o Império Mar do Norte, que incluiu a Inglaterra, Dinamarca e Noruega, mas seus sucessores não foram capazes de manter o controle. E em 1042, de forma pacífica, a Inglaterra retornou ao domínio anglo-saxão, sob Eduardo, o Confessor, que havia se exilado na Normandia por cerca de 25 anos. Em sua volta à Inglaterra, Eduardo levou junto seus conselheiros normandos, o que não agradou a alguns nobres anglo-saxões. Um dos mais poderosos, Godwin, conde de Wessex, liderou uma rebelião contra o rei, ao lado do filho Haroldo Godwinson. Embora tenha se conservado no trono, Eduardo foi obrigado a ceder uma grande parte do seu poder a seus homens, e após sua morte em janeiro de 1066, Haroldo Godwinson se tornou rei. De imediato, Haroldo precisou enfrentar dois reclamantes rivais ao trono. Um deles era o rei da Noruega, Haroldo III, ou Hardrada, que alegava uma relação distante com o trono inglês, mas viu ali a oportunidade para tirar proveito de uma Inglaterra debilitada. Sua causa ganhou reforço com a adesão de Tostig, o irmão traiçoeiro de Haroldo. Outro reclamante mais sério era Guilherme, o bastardo, da Normandia. Sua tia-avó, Emma, tinha sido a terceira esposa do rei Ethelredo II. Ao mesmo tempo, ele também afirmava que o rei Eduardo havia lhe prometido o trono. A sorte foi lançada no ano decisivo de 1066, quando Haroldo III e Tossin invadiram o norte da Inglaterra. Em setembro, Haroldo Godwinson os derrotou na Batalha de Stamford Bridge. Contudo, logo depois, Guilherme avançou pelo sul da Inglaterra com seu exército normando de cerca de 6 a 8 mil homens e destroçou as forças anglo-saxônicas na Batalha de Hastings no dia 14 de outubro, matando Haroldo. Guilherme, o Conquistador, foi coroado rei da Inglaterra no Natal de 1066, mas a batalha ainda não estava concluída. A rebelião continuaria no país. Guilherme enfrentou a oposição de dois condes nortistas, Edwin e Margaery, e esmagou com violência o levante comandado por eles em 1069 a 1070. A última grande revolta, liderada por Hereward, ocorreu em 1071 e terminou com o cerco bem-sucedido dos normandos à fortaleza de Hereward, na ilha de Ely. Depois disso, não houve mais guerras. Rodeado pela maioria anglo-saxônica, os chefes normandos receberam terras de Guilherme e ergueram fortalezas e castelos. Guilherme passava boa parte do tempo longe da Inglaterra, cujos hábitos e clima dizem que ele detestava, mas seus chefes mantiveram o pulso firme sobre o país. Paulatinamente, por meio de casamentos e de imposição de novas leis e costumes, a antiga cultura anglo-saxônica foi suplantada pela nova mescla anglo-normanda. A história da Inglaterra tinha se modificado para sempre.
O rei Haroldo Godwinson venceu um grande conflito militar conduzindo um exército que marchou mais de 300 quilômetros de Londres até o norte, a fim de deter uma grande invasão norueguesa sob o comando de Harald III Sigurdsson, nas margens do rio Derwent. Haroldo montou no seu cavalo e seguiu marchando à frente de seus leais guerreiros até York, a fim de celebrar ali a extraordinária vitória em Stamford Bridge. Mas foi em York, alguns dias depois, que ele recebeu a notícia que arruinou qualquer sentimento que tivesse nutrido por Stamford Bridge. Ali, em torno do dia 1º de outubro de 1066, ficou sabendo que Guilherme, duque da Normandia, avançava com uma grande força invasora pelo litoral do sul da Inglaterra, representando uma ameaça ainda mais nefasta ao trono de Haroldo. Imediatamente, Haroldo se precipitou a voltar para Londres. A velocidade tinha lhe garantido uma grande vitória sobre Harald. Ele tinha certeza de que agora ela lhe daria outro êxito contra o arqui-inimigo Guilherme, cobrindo a distância em 4 ou 5 dias. Uma marca impressionante. Ele chegou a Londres por volta do dia 6 de outubro, juntou reforços e no dia 11 de outubro partiu em marcha rumo ao litoral sul, atravessando a espessa floresta de Wild. Exaustos, porém determinados, Haroldo e o seu exército saíram da floresta na noite do dia 13 de outubro e acamparam ao longo das montanhas de Senlac. Distantes uns 13 quilômetros da cidade portuária de Hastings, margeando a estrada que ligava Hastings a Londres. Guilherme estava ciente da aproximação de Haroldo, porque havia enviado patrulheiros. Nas primeiras horas do dia 14 de outubro, ele marchou com seus homens silenciosamente até uma posição na base da cordilheira. Quando a manhã se abriu, os dois exércitos se viram frente a frente através de um amplo terreno ligeiramente inclinado, sobre o qual pairava uma sinistra neblina de outubro. O número exato de combatentes na Batalha de Hastings ainda é controverso, mas é provável que cada uma das forças tivesse de 6 a 8 mil homens. Na primeira luz da manhã, os anglo-saxões se alinharam em sua pavorosa muralha de escudos, na crista da montanha, com pesados escudos semicirculares entrelaçados no chão diante deles e martelos mortíferos à mão. Olhando firme para os normandos, bateram os punhos nos escudos na esperança de exorcizar aqueles demônios franceses de suas terras. Guilherme tinha uma ou duas vantagens significativas. Seus homens estavam descansados e bem dispostos, enquanto os de Haroldo estavam desgastados pelos dias de marcha, além de levarem alguns feridos da Batalha de Stamford Bridge. Ademais, ao passo que o centro da linha inglesa era formada pelos poderosos lordes do rei Haroldo, os nobres leais a ele e seus guarda-costas e escoltas, os flancos eram cobertos pelos recrutas, homens que tinham sido convocados para a luta e que, pelo menos em alguns casos, estavam armados apenas com implementos agrícolas e pilhas de pedras. Ao contrário, a força militar de Guilherme era muito bem treinada, bem armada e eficiente. Especialmente a cavalaria pesada, que, de acordo com um historiador, era, na época, a força de combate mais impressionante da Europa desde os tempos de Carlos Magno. Como escreveu um cronista contemporâneo, uma ofensiva tonitruante de cavalos normandos seria capaz de perfurar as muralhas da Babilônia. Esses cavaleiros estavam agora alinhados na base do que se tornou conhecido como Battle Hill, Morro da Batalha, aguardando a voz de comando de seu rei para pôr à marcha seu poder horripilante. Guilherme se postou no centro de suas linhas com a cavalaria normanda. À direita e à esquerda estavam os aliados bretões, flamengos e bolonheses. À frente ficaram os arqueiros normandos e o grosso da infantaria bretã. Guilherme deu um forte grito, houve um farfalhar de flechas sendo colocadas nos arcos e então ouviu um zumbido cintilante dos arcos lançando uma chuva de flechas. Tendo em vista que tinham de atirar para cima, isso não deve ter sido muito efetivo. Em seguida, a principal infantaria bretã atacou. Eles foram rapidamente rechaçados, mas os chefes normandos perceberam com atenção que a muralha de escudos anglo-saxônica se rompeu quando os soldados ingleses, excessivamente entusiasmados, perseguiram os bretões em retirada morro abaixo e tiveram de ser reagrupados por seus comandantes. A seguir, os normandos fizeram a primeira ofensiva montada do dia.
Suas linhas de infantaria se partiram e os cavalos normandos atacaram violentamente morro acima, batendo contra a muralha de escudos no flanco direito saxão. Após uma grande carnificina, essa ofensiva foi repelida e vieram diversos outros golpes que Guilherme desferiu contra as linhas saxônicas durante as horas seguintes. Embora sangrando e fraquejando, a muralha de escudos permaneceu de pé para receber o castigo. E isso, apesar do fato de que a batalha agora já tinha se tornado mais longa do que a maioria dos combates medievais da época, e mesmo levando-se em conta que os soldados ingleses estivessem exaustos pelas semanas de marchas e lutas. Haroldo, parado atrás das linhas no centro, deve ter ficado extraordinariamente orgulhoso de ver que seus homens puderam resistir a um adversário assim tão determinado. Era o escudo saxão em seu auge, entrincheirado e imóvel. William de Poitiers, um cronista que supostamente testemunhou a luta, escreveu que aquela foi uma batalha estranha, um dos lados tendo toda a mobilidade e a iniciativa, e o outro apenas resistindo como se estivesse arraigado ao solo. Apesar dos contínuos ataques da cavalaria, e ninguém sabe ao certo quantos foram de fato, a muralha de escudos permaneceu firme durante a maior parte do dia. Assim como em muitos confrontos do período, relativamente poucos homens foram mortos ou totalmente feridos nessa primeira parte do encontro, quando o objetivo era romper as linhas inimigas. O massacre só começou mesmo durante a perseguição ao inimigo em fuga. Na parte da tarde, um forte rumor de que Guilherme tinha sido morto se espalhou pelas linhas francesas. A morte de Guilherme teria levado suas tropas a abandonar o campo de batalha e colocado um fim às esperanças normandas na Inglaterra. Então, Guilherme tirou o capacete e percorreu todas as linhas francesas a fim de dar garantia a seus homens. Algum tempo depois, ordenou um novo ataque da cavalaria. Nesse ponto, ao recordar como os ingleses tinham tentado, mais cedo, perseguir soldados franceses que recuavam, os normandos decidiram adotar a tática de fingir uma retirada. Eles tentaram uma vez, e alguns saxões correram atrás deles em seguida, mais uma vez, numa parte diferente da linha, o que permitiu o avanço que Guilherme esperava. Uma turba de soldados ingleses desceu o morro desabaladamente atrás da cavalaria francesa que retrocedia, para acabar sendo retalhada e massacrada quando os cavalos correram atrás delas e o apanharam, virtualmente indefesa na descida. Depois disso, a batalha se modificou rapidamente. A muralha de escudos, seriamente quebrada, fechou-se num círculo de proteção em torno do rei Haroldo, enquanto muitos de seus lordes caíam diante das espadas e lanças normandas. Com a chegada do anoitecer, Guilherme ordenou um último grande assalto, anunciado por uma chuva de flechas de seus arqueiros. As flechas uniram pelo céu pálido do crepúsculo, formando arcos sobre as linhas saxônicas, enquanto suas escoltas se curvavam debaixo de seus escudos. O rei Haroldo, que tentava reanimar as tropas, olhou para o céu e, naquele exato momento, foi ferido no olho direito por uma flecha. Alguns relatos afirmam que ele arrancou e continuou lutando, jorrando sangue até que, enfim, foi retalhado por um cavaleiro normando, que tinha conseguido penetrar em seu círculo de guardas enfraquecido. Guilherme tinha vencido a batalha mais importante de sua vida, mas foi por muito pouco. Se os homens de Haroldo não estivessem exaustos em função das batalhas anteriores e das longas marchas, se eles tivessem conseguido manter a disciplina da muralha de escudos, o Reino Unido seria um país muito diferente hoje em dia. Muito obrigado e prepare-se para a batalha.